Então o que eu quero mostrar para vocês aqui? Se aposentar pelo INSS é quase impossível. Depender de previdência privada, você vai ter que pagar muito e vai ter uma rentabilidade baixa, porque os bancos que vão lucrar em cima de você. Você aprender a investir, talvez vai te custar aí alguns cursos que você tem que comprar, talvez assistir alguns vídeos na internet, assistir algumas lives como essa, estudar um pouco sobre esse assunto e a partir daí você vai seguir uma estratégia que daqui 20, 30 anos vai ser o suficiente para você se aposentar sem depender do governo, sem depender de banco nenhum, pela sua única estratégia, de forma simples, de forma prática e como é só R$100, sem comprometer a sua renda. Olá, olá! Vamos falar aqui hoje sobre uma atitude que pode te aposentar mais rápido. Basicamente, a live de hoje vai ser falando sobre aposentadoria. Um item extremamente importante, um item que muitas vezes é negligenciado, muitas vezes é deixado de lado e é algo que muitas pessoas começam a se preocupar somente quando chega numa idade que já deveriam estar aposentados. Então isso é muito normal de se acontecer. Eu vi uma vez uma história muito interessante. E a história falava mais ou menos assim, ó, que quando uma pessoa chega ali por volta dos 18, 19, 20 anos, ela tem uma prioridade, ela tem um sonho, ela tem um objetivo. O que ela pensa? Quando ela tem essa idade ali de 18, 19, 20 anos, ela fala assim, bom, agora eu quero fazer a minha faculdade. Meu grande objetivo do momento é ter uma faculdade, é conseguir estudar para um dia ter um bom emprego, ter realmente um cargo legal. E isso acaba sendo o primeiro sonho daquela pessoa. Quando ela vai passando, ela já termina a faculdade dela, ela chega ali por volta dos 25 anos de idade mais ou menos, ela muda a cabeça dela. Então ela já se formou, ela já está trabalhando, às vezes no emprego bom, ou às vezes ainda não tão bom assim, e agora ela pensa em um outro sonho, por exemplo, um carro. Ela fala, bom, agora eu preciso me locomover melhor, eu preciso conseguir transitar melhor nos lugares que eu preciso ir, e eu quero ter um carro para ter mais opções, não depender de Uber, não depender de carona. E aí o carro vira o objetivo do momento ali com 25, 26, 27 anos. Quando passa ali, às vezes a pessoa pode ser que ela já tenha se casado, ou pode ser que ela vá se casar ainda. Às vezes o casamento acaba sendo um grande sonho, um sonho que vai custar uma grana legal para a pessoa. Às vezes ela vai um pouco além. Porque normalmente assim, existe um ditado, né, que fala assim, ó, quem casa, quer casa. Né? Então, a pessoa acabou de casar, ou ela já está ali numa idade de 30 anos, ela quer ter uma estabilidade diferente, ela pensa em ter uma casa, ela pensa em ter um imóvel. E ela começa a correr atrás desse sonho, de ter um imóvel ali com 30, às vezes até uns 35 anos, ela busca esse sonho. Quando chega ali na faixa já dos 40 anos, a pessoa começa a pensar assim, não, eu já tenho um carro, tenho uma casa, aí ele começa a querer evoluir. Então ele pensa, não, eu quero ter um carro melhor, um carro mais confortável, eu quero ter uma casa melhor, uma casa mais confortável, que caiba mais pessoas, ou que caiba menos, depende do momento que ela tá. E aí ela começa a pensar em mudanças do que ela já tem. Quando ela chega ali nos 45, nos 50 anos, ela começa a pensar, mas e minha aposentadoria? Como é que vai ser quando eu quiser me aposentar? Será que eu vou conseguir ter uma grana legal? Será que eu vou receber um valor mensal para conseguir viver tranquilamente? E aí ela começa a pensar nisso a partir dos 45, a partir dos 50, algumas até mais tarde, com 55 anos. E aí começa a ser um problema, porque a ideia dela se aposentar está muito perto. É um objetivo muito curto para algo tão grandioso assim, para gerar uma renda tão grandiosa para aquela pessoa. E aí foi feito um estudo, né, que foi feita uma pesquisa com várias pessoas acima de 60 anos. E fizeram a pergunta assim, do que você se arrepende? O que você se arrepende de não ter feito? A grande maioria falava assim, ó, eu me arrependo de não ter investido na minha aposentadoria. Eu me arrependo de não ter guardado um dinheiro, investido um dinheiro para que agora eu pudesse viver tranquilamente. Isso é algo muito comum, pessoal, muito normal isso acontecer. Uma pessoa chegar aos 60 anos de idade e não ter uma aposentadoria, não ter como se aposentar numa idade que ela poderia estar descansando, ela ter que trabalhar muito mais. Isso é algo realmente que acontece, infelizmente, né? Mas vamos lá, olha só.
alguns lembretes para você. Primeiro deles, toda terça-feira, às 8 horas da noite, tem um vídeo novo no YouTube. A ideia desse vídeo é ser uma aula, eu compartilho a minha tela, eu vou mostrando detalhes sobre aquilo que eu estou explicando. Uma aula bem profunda, não é um videozinho curto de 5, 10 minutos, não. A ideia é ser um vídeo longo, meia hora, 40 minutos, um conteúdo mais denso, um conteúdo mais explicativo, para que realmente tire muitas dúvidas das pessoas. Beleza? E essa é a ideia. Nas quintas-feiras, sempre às 8 horas, uma live aqui no Instagram. E todos os dias tem conteúdo aqui no Instagram, tem conteúdo no YouTube, tem conteúdo lá na rede vizinha também. Todos os dias vamos ter conteúdo aqui muito focado nessa parte de investir, para você começar realmente a investir. Beleza? O Johnny mandou uma mensagem aqui, ó, Jonathan, eu me arrependo de ter comprado um carro com 18, ao contrário de investir meu dinheiro. Hoje eu poderia estar quase aposentado se tivesse investido essa grana. Exatamente, olha só, no final eu vou mostrar uma conta de um investimento de R$100 por mês só, tá? R$100 por mês, você vai ver o poder que tem R$100 por mês. Aí você fala, Diego, e se fosse 200, e se fosse 300? Os números vão longe e eu vou te mostrar que não é difícil, que não é complicado, que é simples e qualquer um pode fazer. Por exemplo, o Johnny comentou aqui, ó, se tivesse investido o dinheiro no carro dele, já teria uma grana legal investida, e vocês vão perceber isso ao longo dessa live. Olha só, quando eu falo de aposentadoria, a gente pensa em algumas coisas, né? Quando eu falo assim, pô, vou me aposentar, vou ver o que é aposentadoria, o que vem na sua cabeça? Na minha cabeça vem essa imagem aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Quando eu penso em aposentadoria, imagina isso aqui, ó. Uma fila com vários idosos, várias pessoas ali que ficam, sei lá, horas ali naquela fila, para que possa ir até o banco, sacar o dinheiro da aposentadoria, trazer para tentar guardar esse dinheiro ao longo do mês, para tentar fazer com que todos os gastos sejam possíveis serem pagos com aquele pequeno salário, né, que eles ganham, né? Com aquele pequeno valor que eles ganham do INSS. Quando a gente fala de aposentadoria, no maior parte do tempo a gente imagina o que? O INSS, porque isso é o que é normal a gente ver. Isso que é comum a gente ver aqui no Brasil, é isso que as pessoas falam, é isso que as pessoas nos ensinam, né? Trabalhe 30, 35, 40 anos e se aposente. Só que aí quando a gente vai ver a realidade de quem está aposentado, a gente vê que não é algo tão simples, que não é algo tão maravilhoso como a gente imaginou, né? Eu imagino assim, pô, aposentado, eu quero estar numa praia, eu quero poder estar viajando. E hoje em dia, são poucos os que são aposentados dessa forma, né? O João comentou aqui, ó, se eu tivesse investido tudo que gastei com carros, estaria milionário. Olha aí, João, perfeito. E assim, a gente vai aprendendo com o tempo, né? E eu hoje mesmo, assim, eu comecei a investir com mais ou menos 30 anos de idade. E tudo que eu gastei dos meus 20 aos 30 anos, se eu tivesse investido, talvez eu tivesse aposentado também já. Demorei para aprender, aprendi de uma forma muito mais difícil do que deveria. Posso contar essa história em outro momento para vocês depois. Mas eu aprendi e comecei. Comecei um pouco tarde, mas ainda não tão tarde assim. Mesmo que eu tivesse mais de 40, mais de 50, ainda assim seria tempo para investir, porque ainda assim daria para ter um retorno no futuro. Beleza? Deixa eu tirar essa imagem aqui agora. Vamos falar um pouco sobre o INSS, para eu introduzir esse assunto de aposentadoria e falar um pouco mais sobre ele. O INSS, o que acontece no INSS, galera? Tô pegando aqui meu script aqui só para eu não me perder, tá? Quando a gente imagina o INSS, eu vejo aquela imagem ali, pessoas numa fila no banco, esperando para conseguir pegar o seu dinheiro. E é o seguinte, você conhece alguém que já se aposentou e precisa de dinheiro para viver? Não depende apenas da aposentadoria? Ou precisa de um trabalho a mais, ou precisa de uma ajuda de um parente, de um familiar, de um amigo, alguma ajuda social. Existem várias pessoas que vivem esse tipo de vida, né? São aposentadas, só que o valor que recebe é tão baixo que não é possível viver com essa grana. Isso acaba sendo algo comum aqui no nosso país. Algo realmente normal, né? Vou dar um exemplo de casa, tá? Minha mãe se aposentou com 60 anos, mais ou menos, 61 anos, sei lá. E aí ela foi pagar a aposentadoria dela a vida inteira, né? E quando ela chegou nessa idade, estava bem na época da mudança ali das regras da Previdência, da mudança ali de como é que seria a aposentadoria.
E aí ela não conseguiu atingir o 100%, né, para se aposentar, teria que trabalhar mais alguns anos, e a gente sabe, né, pessoa que tem já 60 fica bem mais complexo arrumar um emprego registrado. Falou, não, vou me aposentar assim mesmo, se aposentou acho que com 75%, 80%, não tenho certeza do número, mas se aposentou, recebe um valor ali razoável, mas não é o suficiente para ela viver. O que ela faz hoje? Ela continua trabalhando, de maneira informal, mas ela continua trabalhando para complementar a renda dela da aposentadoria. Isso é muito normal de acontecer. E um ponto interessante, tá? Quando eu olho para o INSS, quando eu olho para a maneira como o INSS ele é desenhado, a chance disso dar errado no futuro é gigantesca. Sabe quando você ouve histórias de pirâmides financeiras? O INSS é como se fosse uma pirâmide financeira. Sabe por quê? Porque olha só, quando eles começaram a ideia do INSS lá atrás, eles pensaram assim, bom, vamos começar um programa de aposentadoria para as pessoas. Beleza, que bacana, né? Aí você fala assim, pô, beleza, então eu vou depositar um dinheiro meu, então o meu patrão tira lá o dinheiro do meu salário, esse dinheiro vai para o governo, vai para o INSS, eles vão pegar esse dinheiro, vão guardar esse dinheiro, ele vai ficar rendendo e no futuro eu vou ter um valor mensal disso que eu paguei. Isso seria o mundo ideal, isso seria o correto a ser feito. Só que lá atrás eles falaram, mas para começar, e a galera que já estaria aposentado? E as outras pessoas que poderiam já estar aposentadas? Aí qual foi a ideia brilhante deles? Falaram assim, ó, quem estiver pagando agora, a gente vai usar o dinheiro dele para quem já está aposentado. E aí isso nunca vai acabar, porque amanhã vai ter uma outra pessoa pagando para um outro aposentado, e isso vai acontecer, isso vai crescendo, tranquilo. Quando eles fizeram isso ali pelo volta dos anos 80, 90 até na verdade, a maneira como o Brasil, a maneira como era a faixa etária de vida dos brasileiros, isso talvez funcionasse, tá? A ideia talvez fosse boa. Só que quando a gente vê o modelo atual, a maneira como a gente vive hoje, isso não faz mais sentido. Deixa eu ver aqui uma mensagem que o Johnny colocou. Ó. Trabalhei alguns anos em alguns bancos e pela minha experiência que eu tive, 90% dos aposentados se afundam em empréstimos consignados que nunca acabam. E isso é uma realidade, né? Porque o banco também é inteligente pra caramba, né? Porque o banco tem a possibilidade de você emprestar dinheiro muito fácil pro idoso e já debitar esse dinheiro, então é quase que um risco zero pro banco, né? Então ele empresta, coloca uma taxa lá embaixo e aí os idosos começam a pegar muito empréstimo, pegam pra filho, pegam pra neto, pra primo, pra vizinho, e aí começa a fazer uma bola de neve e acaba que os aposentados ficam endividados, que é um problemão, né? Voltando pro INSS. Quando a gente vê o INSS, quando eu olho lá pra trás, tem um negócio chamado pirâmide etária, que mostra mais ou menos assim, ó, como é que funciona o povo brasileiro. Existe pirâmide etária de São Paulo, dos estados em si, existe do Brasil. Eu vou te mostrar aqui um exemplo, ó, uma imagem, que mostra a pirâmide etária de 1980. Olha isso aqui, ó. O que basicamente é isso, tá? Pra eu não falar de forma muito difícil. É como se fosse a expectativa de vida do brasileiro, tá? Então você percebe aqui, ó, conforme vai passando os anos, vai tendo menos pessoas vivas, né? Então existiam pessoas que morriam já ali aos 49, aos 50, aos 60. Olha só quantas pessoas estavam vivas com 70, 75 anos. Eram poucas pessoas. E ao mesmo tempo eu tinha bastante pessoas na faixa ali dos 20 até os 40, né? Então são pessoas que estão produzindo e o dinheiro que elas estão gerando, ela está pagando essa galera de 60, 65, 70, 75 anos. Então beleza, eu tenho muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas pagando e eu estou pagando esse benefício para poucas pessoas. Funciona, dá certo. Só que aí as coisas mudam. A expectativa de vida aumenta, os brasileiros começam a viver mais tempo, muitos deles que produzem não pagam INSS. O que acontece? Olha isso. Vou mostrar aqui agora uma mesma pirâmide, mas para o ano de 2015. Então olha que negócio já diferente. Ó. Eu tenho um volume muito grande aqui embaixo já de 10 a 20 anos, a 30 anos, e eu tenho muitas pessoas vivendo já acima dos 60 anos. Aí já começa a ter um problema, começa a ter um gargalo no INSS. Por quê? Muitas pessoas ainda pagam o INSS, só que agora eu tenho muitas pessoas recebendo. E aí a conta começa a ficar arriscada já. Ao mesmo tempo, muitas pessoas hoje em dia decidem ser empreendedoras, decidem ter o seu próprio trabalho. E a grande maioria não paga o INSS, até de forma assertiva. Eu mesmo não pago o INSS. Agora eu estou trabalhando numa parte como CLT ali e eu acabo pagando porque sou obrigado. Mas enquanto eu sou pessoa jurídica, enquanto eu sou empreendedor, eu não pago INSS. Por quê? Porque para mim não faz sentido. Eu prefiro eu gerir a minha aposentadoria do que eu entregar na mão do governo para ele fazer.
E aí, hoje já é um risco muito grande, por isso a gente teve uma reforma da Previdência, né? O Paulo Guedes fez lá uma reforma, foi necessária, serão necessárias outras ainda, eu não sei se tem solução isso, tá? O INSS, eu acredito que muito difícil arrumar uma solução, mas ainda vão ser feitas outras coisas. Por quê? Porque quando a gente faz uma projeção para o futuro, olha isso aqui, ó. Quando eu olho para 2050, olha que negócio absurdo, né? Eu tenho aqui, ó, muitas pessoas vivendo ali na faixa etária de 40, 50 anos e muitas que passaram dos 60 anos. Então aqui já vai ser um grande problema, tá? Sérgio tá aí, ó. Boa noite, Sérgio. Tudo certo, mano? E olha só, muitas pessoas vivem já acima de 60 anos. E aqui tá o gargalo. Aqui o INSS explode, tá? Essa pirâmide do INSS explode nesse momento. Por quê? Porque são poucas pessoas pagando INSS e muitas pessoas para receber. Aqui não vai ter jeito. Para chegar em 2050, terão que acontecer muitas e muitas reformas. Talvez o tempo de aposentadoria, que hoje é 30, 35 anos, aumente para 40, 45 anos. Então, ao momento que a sua expectativa de vida aumenta, na teoria você pode trabalhar mais. E aí vai ficando cada vez mais difícil se aposentar para receber uma verdadeira mixaria. Beleza? Então, essa é a ideia aqui de como funciona a aposentadoria do INSS. Basicamente, o que você está pagando hoje, o seu dinheiro não está guardado para você. Ele está sendo utilizado para quem já está aposentado. De forma bem simples, o dinheiro que você paga na aposentadoria está pagando a minha mãe, que já está aposentada agora. E pode ser que quando você se aposente daqui a 30 anos, não tenha jovens suficientes trabalhando e gerando a grana para você se aposentar. Beleza? Então esse é o problemão do INSS. Diego, beleza. Então não vai ser INSS, vai ser o quê? Qual que é a opção então para que eu possa me aposentar? Previdência privada. Já ouviu falar nisso? Muitas pessoas falam assim, a previdência privada é uma opção, já que eu não posso confiar no governo, já que eu não posso acreditar no que o governo vai me entregar, então eu vou para a parte privada. Eu vou lá nos bancos e vou falar assim, ei, gerente, seguinte, eu quero me aposentar com 60 anos, quanto é que eu tenho que pagar por mês? Qual que é o valor que eu tenho que pagar? E aí eles fazem as contas necessárias lá e te mostram, ó, paga tanto por mês que você vai se aposentar ganhando tanto. E aí você olha assim e fala, nossa, que bacana, eu vou conseguir me aposentar sem depender do governo. Beleza, é uma opção. É uma opção melhor do que o INSS, mas não é a melhor opção ainda. Por quê? Porque olha só, o que é um plano de previdência? Basicamente é o seguinte, você pega o seu dinheiro, você entrega o seu dinheiro para o banco, para um fundo ali, para um gestor do banco, e ele pega essa grana e ele investe. Ele pega o dinheiro que você pagou para a previdência privada e ele começa a investir em vários ativos, em vários locais, em CDBs, em tesouro direto. Depende, né? Cada previdência aponta para um lugar. Tem previdência que é só renda fixa, tem previdência que é só renda privada. Então eles vão investindo em alguns lugares. Quando a gente olha para as previdências privadas que existem hoje, a grande maioria não compensa. A grande maioria é perder dinheiro, é jogar dinheiro fora. Sabe por quê? Porque olha só, eu peguei uma lista das 10 maiores previdências que existem, os números de 2020. As maiores, tá? E olha que interessante, já falei aqui sobre CDB, sobre CDI, como é que funciona a taxa Selic. Eu já falei para vocês que hoje em dia a taxa Selic é 13,75% ao ano, beleza? Ela já foi muito mais baixa, mas a taxa Selic é como se fosse um parâmetro pra gente, né? Então a gente consegue investir de forma fácil hoje em títulos que pagam o que a Selic paga, que é 13,75 ao ano, que daria 1% ao mês. Então a gente consegue encontrar isso de forma muito simples, de forma muito fácil. Quando você vai fazer investimentos, quando você começa a mexer com esse lado, qual que é o objetivo? Eu ganhar o mesmo que a Selic ou até mais. Então quando você começa a estudar mais sobre investimentos, a tendência é você conseguir maiores, né? Investimentos que rendam mais. Quando você fala assim, o banco entende disso, né? O gerente do banco, o gestor do fundo, o gestor da previdência, ele entende de números, ele entende como é que funcionam as taxas. Não é possível que o cara vai investir num negócio que não tem uma boa rentabilidade, né? Pois é possível e acontece muito. Pra você ter uma ideia, eu peguei vários fundos, tá? Pra você ter uma ideia, várias previdências. Eu peguei 4 previdências do Banco do Brasil. No ano de 2020, foi um ano que a taxa Selic baixou muito, tá? Nunca tinha acontecido isso na vida. Ela chegou a ficar, o CDI, que foi o parâmetro ali próximo da taxa Selic, ficou em 2,77% ao ano. Muito baixo. O que você imagina de um fundo de investimento, de alguma coisa que você está investindo? Que ele fique acima
dos 2,70, dos 2,77 ao ano. Por quê? Porque se ele só colocar o seu dinheiro no Tesouro Selic, ele vai render isso. Então, sem fazer muito esforço, você consegue ter isso. E aí, quando eu olho, por exemplo, para um Brasil Prev do Banco do Brasil, ele tem mais de 39 bilhões de reais nele. Ou seja, muitas pessoas investiram nessa previdência privada. Por quê? Porque o banco empurrou, principalmente para pessoas que são ali parte que trabalham na parte de prefeitura, parte do governo, que são obrigados, né, a ter conta no Banco do Brasil e outros bancos estatais. E aí, mais de 39 bilhões está investido nessa previdência. E sabe o que é interessante? A rentabilidade desse fundo, dessa previdência, em 2020 foi de 2,27. Ou seja, foi menor do que a taxa Selic. Foi parecido com o que é o valor da poupança. Olha que ridículo, né? Você pagando um dinheiro para alguém que entende muito e o cara está colocando o seu dinheiro num lugar que rende igual ou até menor do que a poupança. São 4 previdências que eu peguei do Banco do Brasil Prev. A Brasil Prev 6, a Brasil Prev 7, a Brasil Prev 2 e a Brasil Prev 1. Todas elas, uma teve 2,27%, outra teve 2,01%, outra teve 2,73%, a mais próxima do real, e outra 2,52%. Quando eu vou para o Bradesco, 21 bilhões investidos, 2,59%. De novo mais baixo que a Selic. Itaú são 2 previdências privadas. Uma de 19 bilhões e outra de 14 bilhões. Ou seja, muita gente colocou grana ali. Uma rendeu 2,41% e outra rendeu 2,61%. Ou seja, a grande maioria das previdências privadas que os grandes bancos te oferecem não vale a pena. Ou seja, se você pegar o seu dinheiro e colocar no Tesouro Selic, você vai ganhar mais dinheiro do que deixar na previdência privada. Ou seja, por mais que a previdência privada seja melhor do que, por exemplo, o INSS, ainda assim você está perdendo dinheiro. Ainda assim não vale a pena. E não apenas isso, tá? Além de você ter uma rentabilidade baixa, você paga uma taxa de administração. Então tem lá, você paga 1%, você paga 2%, aí tem uma taxa de performance, tem uma taxa de carregamento. Os caras colocam um monte de taxa que no fundo você não vai ter nenhum tipo de retorno. Sua rentabilidade é ridícula e você, na verdade, perde dinheiro. Lá na frente você vai se aposentar, você vai ganhar um dinheiro? Vai. Porém, você poderia ganhar muito mais. Você poderia ter muito mais dinheiro e receber um salário muito maior lá na frente se você fizesse o básico. Se você investisse de forma simples, de forma prática e sem comprometer a sua renda. De forma muito tranquila. Diego, então, qual seria a outra maneira? Qual seria a outra forma de investir que não seja o INSS, de me aposentar, né? Que não seja o INSS e que não seja a previdência privada? A terceira e melhor forma para você investir para isso, para sua aposentadoria, é você mesmo gerenciar os seus investimentos. Aí você fala, ah não, mas aí é muito difícil, aí é muito complicado, eu preciso entender de um monte de coisa. Você não precisa entender de quase nada, você precisa entender pouquíssimas coisas. Se você parar algumas horas para estudar sobre isso, você vai perceber que é muito simples e é muito prático. Eu dei um exemplo nos meus stories hoje. Calma aí. Eu dei um exemplo nos meus stories. E eu falei o seguinte. Eu dei 2 exemplos, tá? Até coloquei o nome dos meus filhos ali. Do Heitor e da Elo. Olha que interessante. Eu vou jogar pra vocês aqui, vamos ver se vocês conseguem chutar aqui quem que teria mais. Primeiro caso. O Heitor. Ele investe R$100 por mês. Beleza? R$100 por mês. Todo mês ele pega e investe R$100. Esse dinheiro dele, ele está investindo ali, por exemplo, no Tesouro Selic, que ele vai ganhar 1% ao mês. Tá? Então ele investiu R$100 por mês, ele vai investir dos 20 aos 30 anos. Por 10 anos ele vai investir. O que isso quer dizer? Que por 10 anos ele colocou R$100 do bolso dele. Em 10 anos ele investiu R$12 mil, porque são 120 meses, beleza? Então olha os números, tá? Ele investiu por 10 anos, R$100 por mês, e ele investiu R$120 mil. Quando termina esse prazo, quando termina os 10 anos, ele para de investir. Ele fala, eu não vou mais colocar R$100 por mês. Ele não coloca. Então lembra, né? Ele investiu 100 por mês dos 20 aos 30 e nos 30 ele parou de investir. Só que ele não tirou o dinheiro dele do banco. Da onde estava investido, né? Ele deixou o dinheiro rendendo, mas ele não tirou. Mas ele parou de investir. Então o Heitor, ele investiu por 10 anos, R$100 por mês, numa taxa de 1% ao mês, ele investiu R$12 mil. Vou para outro exemplo. A Heloísa. A Heloísa investiu R$100 por mês também. Porém, a Heloísa fez diferente. Ao invés dela investir dos 20 aos 30, ela não quis investir nesse tempo.
estava preocupado com faculdade, com carro, com um monte de coisa a mais lá. O que ela fez? Com 30 anos, ela começou a investir. Não, eu vou investir R$100 por mês numa taxa de 1% ao mês. Muito parecido com o que o Heitor também estava fazendo. E ela faz isso dos 30 aos 60. Ela investe por 30 anos, R$100 por mês. Beleza? Lembra? O Heitor investiu 10 anos e parou de investir, deixou o dinheiro rendendo. A Heloísa começa a investir 30 mil, ou começa a investir com 30 anos, R$100 por mês, e vai investir até os 60 anos. Ela investe por 30 anos. Quando eu olho para os números, o Heitor, ele investiu R$12.000. A Heloísa, ela investiu, cadê que eu coloquei aqui o valor? R$36.000. Ela investiu quase 3 vezes mais que ele, né? Então ele investiu 12, ela investiu 36 mil. Óbvio que a Heloísa investiu mais. Agora o ponto é, quando os dois chegarem com 60 anos, quem vai ter mais dinheiro? O Heitor, que investiu por 10 anos e deixou o dinheiro parado por 30? Ou a Heloísa, que investiu por 30 anos seguidos? Quem será que teria mais dinheiro? Alguém consegue chutar aí? Quem que teria um valor maior? O Heitor, que só investiu 10 anos e deixou o dinheiro rendendo por 30? Ou a Heloísa, que investiu 30 anos seguidos e investiu até um valor maior do que o Heitor? O Jonathan falou que acha que é o Heitor, devido deixar o valor rendendo. Legal, vamos ver quem mais. Se mais alguém dá algum chute aí. Então lembra, né? Heitor investiu 10 anos, R$100 por mês, investiu só 12 mil. A Heloísa investiu 30 anos, investiu 36 mil, porque ela também investiu R$100 por mês, ao longo de 30 anos. Quando a gente vai olhar para os números, olha que interessante. Quando eu olho para o número do Heitor, ele investiu R$12.000. O Vinícius também aqui, o Vini falou, acho que o Heitor também. Interessante. E olha só, quando a gente olha pro quanto o Heitor investiu, quando termina o prazo de 10 anos, que ele investiu R$100 por mês, em 10 anos só, tá? Os R$100, eles renderam juros todos os meses, todos os anos, né? Quando chega quando ele completa 30 anos de idade, os 12 mil que ele investiram, na verdade agora são R$23.000. Então o valor que ele investiu depois de 10 anos virou R$23.000. E aí nessa hora ele fala, parei de investir. Com 23 mil eu parei e vou deixar ele rendendo para eu recuperar com 60 anos. Não quero mais saber desse dinheiro, vou deixar ele rendendo aí. Beleza? Quando eu olho pro lado da Heloísa, ela investiu R$100 por mês por 30 anos. Ela investiu 36 mil. Depois de 30 anos, com 60 anos de idade, a Heloísa vai ter R$352 mil. Então, olha que interessante esse número aqui, tá? A pessoa investe R$100 por mês, R$100 por mês apenas, em 30 anos. R$100 por mês em 30 anos, e ela vai ter um retorno depois de R$350 mil. Só esse número aqui já é algo impressionante, né? Porque quando eu olho, por exemplo, esse valor é um valor de um imóvel hoje. Se você for financiar um imóvel de 350 mil, você vai pagar parcelas de R$2.000, de 3, 4 mil reais por mês. Você vai pagar um valor super absurdo por causa dos juros, beleza? Em 30 anos, né? Que é o que a galera faz hoje em dia. R$100 por mês, em 30 anos, te retorna R$350 mil. R$350 mil hoje, investido no Tesouro Selic, por exemplo, te renderia aí um salário de R$3.500. Te renderia uma aposentadoria de R$3.500, por exemplo, se você investisse os R$100 por mês. Diego, e o Heitor? O exemplo do Heitor, como é que faz? Como é que fica o valor dele? Olha que interessante, né? Lembra? Ele investiu R$100 por mês em 10 anos, ele investiu 12 mil e depois esses 12 mil viraram 23 mil reais. Nesse momento ele para de investir e deixa o dinheiro rendendo todos os meses. Com 60 anos, 30 anos depois, esses 23 mil reais, eles viraram exatamente... Cadê o número aqui que eu deixei? Aqui, ó. 835 mil reais, 218. Impressionante o valor que vira. Por quê? Por causa do tempo. O tempo é um dos fatores mais importantes no mundo dos investimentos. Por mais que você consiga... eu consegui um investimento muito bom de 200% do CDI. Beleza, o máximo que você vai fazer é ter ali uns 16, uns 26% ao ano, que é algo realmente excelente. Mas mesmo assim, por mais que você invista 10 mil reais,
Os 10 mil reais não dobram em um ano. Por mais que seja um investimento muito alto, o percentual. Agora, se você vai deixando ele render ano a ano, o fator tempo faz esse valor subir de forma absurda. Então, assim, ó, esse exemplo do Heitor é um exemplo muito simples que se os jovens começarem a trabalhar com 20 anos e falarem, vou fazer isso, vou pagar 100 reais por mês, vou investir 100 reais por mês, com 30 anos eu paro, deixo o dinheiro rendendo, quando eu tiver 60, eu vou ter 800 mil reais. 800 mil reais hoje, galera, investindo no lugar mais seguro que existe, vai te render um valor de 8 mil reais por mês. Um valor mais alto do que o teto do INSS, que é por volta de 6,5, 7 mil reais. Investindo somente 100 reais por mês. Então, assim, parece difícil? Às vezes até parece. A gente olha assim de fora e fala assim, não, é complicado, mas não é. É você pegar 100 reais e colocar no Tesouro Selic. Em um único lugar. Todo mês você vai fazer a mesma coisa. Pegar 100 reais e investir aqui, ó. Peguei 100 reais e investi aqui. 100 reais e investi aqui. 100 reais e investi aqui. Vai ser tão automático que você vai fazer isso em 3, 4, 5 minutos por mês. De forma muito simples. Ah, Diego, e se ele pegasse esse dinheiro e investisse em ações, em fundos imobiliários, escolhesse outros produtos, o número seria muito maior. Muito maior. Seria mais que o dobro, tá? Ele chegaria em 1,5 milhão, 2 milhões tranquilamente. Pelos vários fatores que a renda variável traz para você. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui? Se aposentar pelo INSS é quase impossível. Depender de previdência privada, você vai ter que pagar muito e vai ter uma rentabilidade baixa, porque os bancos que vão lucrar em cima de você. Você aprender a investir, talvez vai te custar aí alguns cursos que você tem que comprar, talvez assistir alguns vídeos na internet, assistir algumas lives como essa, estudar um pouco sobre esse assunto e a partir daí você vai seguir uma estratégia que daqui 20, 30 anos vai ser o suficiente para você se aposentar sem depender do governo, sem depender de banco nenhum, pela sua única estratégia de forma simples, de forma prática e como é só 100 reais, sem comprometer a sua renda. Diego, se eu investisse 200, o número seria bem maior que o dobro do que isso, tá? Não é porque para um retorno 800 que se eu dobro o investimento seria 1 milhão e 600. Não, seria mais do que isso, porque é um valor maior com juros maiores. Então, se você investe 200 por mês, seria um valor bem maior. Se você investe 300, 500 por mês, seria um valor muito maior. Então, qual que é a dica? Qual que é a atitude que vai te ajudar a se aposentar mais rápido? Sabe o quê? É você começar a investir já. Começar a investir amanhã. Pegar o seu dinheiro e mandar 100 reais que seja para a corretora, 50 reais que seja, e começar a comprar o Tesouro Selic ou qualquer outro produto de longo prazo. Começar a investir é o que vai mudar a sua vida. Não é você falar assim, ah não, quando tiver sobrando dinheiro para mim eu vou investir. Você nunca vai investir. Porque você vai toda hora aumentar o seu estilo de vida e você não vai investir. Você vai deixar para depois e não vai investir. Eu falo assim, não, mas não, ano que vem minha vida vai estar mais acertada e aí vai sobrar 500 reais por mês eu vou investir. Não vai. Porque quando começar a sobrar, você vai trocar de carro, você vai trocar de casa, você vai fazer uma viagem, você vai comprar uma coisa que você queria, você vai trocar de televisão, de geladeira, você vai arrumar alguma coisa. Porque é normal, é o que a gente faz. Quando o dinheiro sobra, a gente quer gastar. Agora você fala assim, não, todo mês eu vou investir 100 reais. O dinheiro caiu, você já investe. Você já sobra esse dinheiro. O João falou aqui, ó, nunca sobra. Nunca sobra. Porque a gente não deixa sobrar. Então, o que você faz? Recebeu o dinheiro, já pega os 100 reais, pega os 200, pega os 500, pega o 1.000, não sei quanto você vai investir. Pega o dinheiro e já transfere para a corretora. Se faltar dinheiro no mês, faz uma renda extra, vende alguma coisa que você tem, faz alguma coisa, mas não deixa de investir na sua aposentadoria. Dependa de você, não dependa do governo. E o que eu estou te falando aqui, ó, independe se vai ganhar Lula, se vai ganhar Bolsonaro, se daqui 4 anos é outro presidente, é outro, não importa. Faça o seu futuro, não dependa deles. Invista do jeito que você quiser. Invista da maneira que você vai definir a sua estratégia e se aposente lá na frente. Às vezes vai se aposentar menos. Ao invés de esperar ter 60, 65 anos, talvez você consiga com 50, com 55, com 40, com 45, por que não? Depende de quanto você vai investir, de como você vai investir. Então, aprender sobre investimentos hoje em dia é algo necessário, é algo urgente para a nossa nação, é algo que a gente precisa, é algo que é muito necessário para a vida de cada um. Não é luxo saber sobre investimentos, é algo necessário, é algo essencial para cada um de nós. Beleza? O Jonathan colocou aqui, ó.
dá para deixar esses 800 rendendo um pouco. Exatamente, depois você vai bater os 800, pode deixar rendendo mais ainda e esse valor vai subindo. Ó, top, vamos investir já. É isso aí. O João colocou aqui, ó, é uma pizza do final de semana. É isso aí. Hoje, qualquer saída que a gente faz, gasta de 100 ou até mais. Então, se organizar para investir R$100 por mês não é algo impossível. Não é algo impossível. Por mais que a pessoa ganhe muito pouco, eu já fiz consultoria com pessoas que ganham muito pouco, que tem um monte de coisa para pagar. Por mais que o salário não dê, fazer uma renda extra de R$100 por mês é algo possível. É algo que é possível ser feita, não é algo tão complexo, ainda mais hoje em dia, né? Com tantas coisas na internet para você se organizar e ganhar dinheiro, é possível. Então, por mais que seja difícil a situação, eu sei que para alguns são, R$100 não é algo impossível, ou seja um número menor, tá? Eu dei o número de R$100 aqui nos exemplos, mas poderia ser 50, poderia ser 30, poderia ser 70, poderia ser 1.000, poderia ser 2.000, depende da sua realidade. Pega um número, coloca para tua realidade, faz os cálculos. Se tiver dúvida nos cálculos, me manda mensagem no direct, a gente faz junto, eu faço simulações para você ter uma noção de como é que você vai se aposentar. Beleza? O Jonathan colocou aqui, ó, pior que é mesmo, respondendo o João. Exatamente. Então é isso, pessoal. Essa é a ideia de hoje, mostrar para vocês que a atitude mais importante agora para você é você começar a investir. É você parar de deixar pro futuro, porque o futuro tá aí. Você vai deixando pro futuro e ele chega muito rápido. E aí se ele chegar, lembra a história que eu falei lá no começo? A galera com 60 anos fala, putz, eu queria ter investido mais. Eu queria ter começado a investir mais cedo. Então, para agora que você está se organizando, se planejando aí, separa o seu dinheiro e comece a investir já. Beleza? O Jonathan colocou aqui, ó. Às vezes o pessoal acha que não gastar esse dinheiro no momento é não viver. Mas quando chega lá na frente vai entender o que não é viver. Exatamente. Por mais que... Quando eu falo que você vai começar a investir agora, você não tem que pegar todo o seu dinheiro e investir. Quando eu faço, às vezes, um planejamento com algumas pessoas, eu jamais falo pra ela, ó, para de curtir a sua vida e vai investir. Não, você tem que ter o seu lazer momentâneo. Você tem que ter o seu dinheiro para as coisas de agora. Mas também tem que ter o seu dinheiro também para o futuro. Negligenciar o futuro agora é um dos maiores erros que você pode correr. Quando chegar lá na frente, aí você vai depender de Auxílio Brasil, de Bolsa Família, de um monte de coisa que acontece aí, depender de pessoas, e aí você vai entrar em grandes apuros. Então, não deixe o seu eu do futuro sofrer da forma como muitas pessoas sofrem hoje. Comece a se organizar, comece a se planejar e invista já. Comece já a investir. Se tiver dúvida, me chama no direct aí que a gente vai conversando e eu vou tirando suas dúvidas. Beleza? Então, galera, esse foi o conteúdo de hoje. Essa foi a ideia. E com relação ao stories lá que eu coloquei sobre a comparação do Heitor e da Heloísa, só ficou aqui pra galera que assistiu a live. Vou deixar essa live salva. Quem quiser assistir, quem quiser saber a conta exata, vai ter que entrar aqui nesse vídeo para assistir. Beleza? Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Na próxima semana teremos mais uma live na quinta-feira. Na terça-feira teremos uma aula no YouTube muito interessante sobre fundos imobiliários, tá? Se eu fizesse essa conta que eu fiz aqui com fundo imobiliário, você ia ver o valor que ia ser astronômico pelas opções que o fundo imobiliário tem. E eu expliquei um pouco mais sobre como funciona o fundo imobiliário em um vídeo que vai entrar no ar na próxima terça-feira às 8 horas, beleza? Obrigado, pessoal. Valeu, João, Jonathan, Duda, galera que tava aí, o Vini, Alisson. Ó, aqui, ó, o Lelec tá aí, o Gustavo entrando agora. Muito obrigado, pessoal. Quem perdeu a parte da live, depois pode voltar aí que eu vou deixar ela salva. Beleza? Até mais, pessoal. Boa noite.